Olá, pessoal, tudo em ordem? Espero que vocês estejam bem. Eu dei uma aula agora há pouco, né, para o pessoal da engenharia mecânica da faculdade, e nessa aula a gente comentou um pouquinho a respeito de defasagem e fator de potência atrasado, adiantado. Então, achei legal fazer um vídeo para vocês, bem conceitual, bem simples, só para ajudar vocês aí que ainda tem dificuldade de entender essa questão de defasagem, tá, de senoides. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar um circuito resistivo, um capacitivo e um indutivo, mostrar para vocês o que acontece com as fases deles, e aí eu vou pegar um circuito RLC, ou seja, com um resistor, um capacitor e um indutor em série, e mostrar para vocês também o que acontece com as defasagens para um circuito desse jeito, tá bom? Essa é a ideia. Então vamos lá, vai ser um vídeo bem simples, tá? Mais para mostrar os conceitos mesmo. Eu vou começar pelo circuito resistivo. Eu estou usando aqui um simulador que é maravilhoso do ponto de vista didático, e é bem simples, né, é gratuito, vocês conseguem baixar ele, chama Solve Elec, tá? Então aqui eu tenho uma fonte alternada, e aqui um resistor, tá? O que acontece? Se a gente observar aqui do lado, o sinal vermelho, a forma de onda vermelha é da tensão, e a forma de onda azul é da corrente. Se a gente for observar, então eu tenho aqui a escala da tensão, aqui a escala da corrente, as duas em função do tempo. Tanto a tensão quanto a corrente, elas atravessam o eixo X no mesmo instante. Então elas coincidem, né, uma com a outra. Isso significa que elas estão em fase. É uma característica de um circuito resistivo. Num circuito resistivo, a corrente e a tensão sempre estão em fase, tá? O resistor não gera defasagem da corrente em relação à tensão. Essa é a primeira característica. Vamos observar um circuito indutivo, que é esse aqui, ó, tá? Então, do mesmo jeito, eu tenho uma fonte de tensão, um resistor, né? E aqui do lado eu tenho a forma de onda da tensão em vermelho e a forma de onda da corrente em azul. Se eu for observar, vamos pegar o ponto de referência aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Tenho a tensão aqui, a referência de tensão, a escala de corrente, em função do tempo, a senoide começa aqui, a outra começa aqui. Vou pegar aqui como referência. Se eu caminhar em relação ao tempo, eu vou perceber que eu encontro a forma de onda da tensão antes da forma de onda da corrente para circuitos indutivos. Ou seja, a corrente está atrasada em relação à tensão. Eu encontro a corrente depois da tensão. Eu andando aqui, encontro primeiro a tensão, depois eu encontro a corrente. Significa, então, que o indutor, ele atrasa a corrente em relação à tensão. Tá? Ele sempre vai fazer isso. O indutor sempre atrasa a corrente em relação à tensão. Vamos observar um capacitor agora. Então, esse aqui é o capacitor. Mesmo esquema. Uma fonte, um capacitor. Vou pegar a referência de novo, ó. Na hora que a senoide começa, vou pegar aqui, vou caminhar na linha do tempo. Aqui, andando no eixo do tempo, eu encontro primeiro a corrente, depois eu encontro a tensão. Ó, vou caminhar aqui. Bati primeiro na corrente, depois na tensão. O que significa isso? Significa que a corrente ela está adiantada em relação à tensão. De novo, uma característica do capacitor. Os capacitores, eles adiantam a corrente em relação à tensão, certo? O circuito RLC, o que vai acontecer com ele? Então, eu tenho aqui, ó, um circuito RLC, tá? Então, eu tenho aqui, nos valores do resistor, do indutor e do capacitor. Eu tenho um resistor de 2K, um indutor de 1 Henry e um capacitor de 1 microfarad. Tá? Com essa configuração, olha que bacana. Vou pegar lá a referência. Então, as duas senoides estão começando aqui. Eu vou pegar aqui referência, caminho no eixo do tempo. Caminhando no eixo do tempo, eu encontrei a corrente, que está em azul, antes da tensão. Isso significa que a corrente está adiantada em relação à tensão. O que significa isso? Significa que a reatância capacitiva do circuito, que é a resistência, a passagem de corrente elétrica que a capacitância está representando nesse circuito, para essa determinada frequência, ela está maior do que a reatância indutiva, que seria a resistência que esse indutor está apresentando a passagem de corrente. Tá? Então, a reatância capacitiva, a resistência do capacitor,
está maior que a reatância indutiva, que é a resistência do indutor, tá? Vamos, então, bagunçar esse circuito. O que eu vou querer fazer? Eu vou alterar o valor da indutância. Então, eu vou pegar aqui e vou chutar 5N, para ver o que acontece. Substituindo por 5N, olha que legal o que aconteceu com a senoide. Ela estava adiantada antes. Agora, ela está atrasada. Como eu sei? Bom, vamos lá. Pego a linha do tempo e caminho nela. Se eu caminhar nela, quem que eu encontrei primeiro? A tensão. Depois que eu encontrei a corrente. Significa, então, que a tensão está adiantada em relação à corrente. Na verdade, a gente sempre fixa a tensão e compara a corrente. Então, a tensão está aqui, eu vi a corrente depois. Então, nesse caso, a corrente está atrasada, certo? O que significa? Que a reatância indutiva agora ficou maior do que a reatância capacitiva. Agora eu vou fazer uma coisa capciosa aqui com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o valor de 2,533. Olha que legal. O que aconteceu aí? Aconteceu que as duas senoides de corrente de tensão se tornaram em fase, elas ficaram em fase, sumiu a defasagem. Não existe mais a defasagem. Por que não? Porque nessa situação, a reatância capacitiva está igual à reatância indutiva. Vou fazer a conta para vocês verem, ó. Eu vou mostrar para vocês, usando o meu celular, uma folha de sulfite, para ficar mais fácil, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou pegar uma caneta para mostrar para vocês. Então, olha que interessante. Se a gente for observar, então eu vou pegar os valores que a gente tem aqui nominais no circuito, tá? Então, a frequência da tensão que eu deixei foi de 100 Hz, tá? O valor do indutor que eu usei ali para ficar em fase é 2,533 Henry. E a capacitância que eu utilizei, eu deixei como um mesmo que já era o default do circuito que eu usei para simular, que é o solver elétrico. Como? Então, reatância indutiva, fazer indutiva primeiro, ela é 2π vezes a frequência vezes a indutância, tá? Então, 2 vezes π vezes a frequência, que era 100, vezes a indutância, que era 2,533. Fazendo essa conta, a gente chega num valor de 1.591,5 ohms. Tá? A reatância capacitiva, ela é 1 sobre 2π FC. E aí vamos resolver. 1 sobre 2 vezes π vezes 100 vezes o C, que era 1 micro. Isso aqui vai dar quanto? Ah, que da hora. 1.591,5. Podem fazer as continhas aí, vai dar algumas casas decimais de diferença por aproximação, tá? Então, olha que bacana. Como eu tenho o valor da reatância indutiva igual ao valor da reatância capacitiva, o efeito que eu vou ter é o efeito de defasagem zero. É o efeito em que a minha defasagem é zero, a minha senoide da corrente está em fase com a senoide da tensão, tá? Agora, aquele termo que a gente sempre utiliza, ela está com fator de potência atrasado, fator de potência adiantado. O que significa isso, tá? Ó, aqui eu vou voltar com ele em 1, para a gente conferir os 3 casos, tá bom? Deixa eu desconectar no celular, senão ele vai ficar com a tela dividida. Então, como é que funciona aqui? A gente vai ter, nesse caso aqui, que a gente está com a corrente adiantada, né? Ó, antes da tensão. A diferença de ângulo entre esse ponto aqui que a corrente atravessa e o ponto que a tensão atravessa, essa diferença é representada por um ângulo. Como assim, né? A senoide inteira, ela é como se fosse uma volta inteira num círculo. Ela é 360 graus, ou em radianos, 2π radianos. Então, isso significa que dá para fazer uma regra de 3. Se daqui até aqui, ela inteira,
ela é 2π radianos, ou 360 graus, esse pedacinho aqui proporcionalmente equivale a um ângulo, tá? Esse ângulo, que é o ângulo entre a corrente e a tensão, ele também aparece na fase da impedância. Então, se eu calcular essa impedância, ou seja, pegar as reatâncias capacitiva, indutiva e o resistor e somar, porque estão em série, ele vai dar um número complexo, né? Com uma fase. Aquela fase, o ângulo dela vai ser equivalente à diferença ao valor desse ângulo aqui. E o fator de potência simplesmente é o cosseno desse ângulo. Se eu voltar com os 5Henry aqui, ó, de novo, agora está atrasada, não tem problema. Vai ser um fator de potência atrasado. Fator de potência de quanto? É só calcular qual que é esse ângulo aqui, ou pelo valor da impedância, ou fazendo a regrinha de 3 para achar esse ângulo, e aí fazer o cosseno desse ângulo, eu achei o fator de potência, tá? Agora, para concluir o assunto, por que que as concessionárias querem que a gente tenha um fator de potência zerado, né? Tipo, com o ângulo o mais próximo possível de zero, né? Mais próximo possível dele assim. Porque o que acontece é o seguinte, gente. Existem alguns tipos de potência. São 3. Potência ativa, reativa e aparente. A potência ativa é o que a gente usa, que é dada pela unidade em watt, sabe? Que a gente fala, não sei quantos watts, quilowatts. É essa potência. É ela que gera trabalho, que a gente chama. O que significa isso? Se esquentou, é ela que está esquentando. Tudo que esquenta é potência em watt, tudo que move é potência em watt, tudo que acende é potência em watt. Então, tudo que a gente consome é watt. Só que toda vez que eu tenho uma carga que tenha bastante indutor ou bastante capacitor e faz com que exista essa defasagem, eu tenho também um consumo de potência que é chamado de potência reativa. Essa potência reativa é uma potência que a concessionária tem que te entregar, né? Ela fabrica e te entrega, mas não gera trabalho, não presta para nada, né? Ela não gera trabalho. Então, qual que é a ideia? É que a gente consiga fazer com que a defasagem seja o menor possível para que a potência que você está consumindo da concessionária seja realmente usada para alguma coisa, tá certo? Essa é a ideia. Por isso que a gente sempre quer que a corrente esteja em fase com a tensão, o máximo possível. A concessionária pede, por regra, né, que seja no mínimo 0,92 o fator de potência, que é o cosseno do ângulo entre a corrente e a tensão. Tá certo? Essa é a ideia. Por isso que a gente sempre tem que manter o mais próximo possível de zero, essa diferença desse ângulo. Com o fator de potência mais próximo possível de 1, né? Porque o cosseno de 0 é 1. Agora, o interessante é o seguinte, pensar em como que corrijo isso na indústria. Se a gente for observar as cargas que nós temos na indústria, a maior parte delas são motores, tá? E os motores são indutivos. Então, a nossa defasagem na indústria é causada principalmente por causa dos motores, né? Que é mais da metade da energia elétrica fabricada ou gerada no mundo é consumida por motores hoje, né? Então, a ideia qual que é? Se eu tenho muito motor, eu tenho muito indutor, então eu vou ter uma reatância indutiva muito grandona. O que eu faço, então, para compensar? Eu vou pegar essa reatância indutiva grande e eu vou fazer com que o meu capacitor, eu coloco o capacitor no circuito, para que a reatância capacitiva também fique grande e compense a reatância indutiva do circuito. Eu vou fazer como que eu fiz agora. Eu faço com que a reatância indutiva e a reatância capacitiva tenham valores em módulo igual. E aí é como se fosse uma anulando a outra. E aí eu faço com que a defasagem diminua e aí a concessionária não te multa. Essa é a ideia, tá ok? Espero que tenha dado para entender, a ideia era essa. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo seja muito útil. Um abração para todo mundo, até a próxima.